O jogo decisivo da Geórgia contra a Ucrânia. Que confusão esses bonitões causaram. Que loucura está acontecendo na América do Sul. Insanidade tanto nos fãs, quanto no terrível ataque ao treinador principal do México, diretamente no campo de futebol. Chelsea é o novo clube de Paul Pogba. Rafinha vai para o Arsenal por uma quantia recorde para o clube. E Rodri quer ir para o Barcelona para jogar sob a liderança de Hansi Flick. Esta pode ser uma das melhores transferências da história do Barcelona. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é Dose de Futebol e o top 10 das notícias mais interessantes até agora. Não se esqueça que já temos um novo vídeo no nosso segundo canal e amanhã terá outro, então certifique-se de dar uma olhada. Link no comentário fixado. E não se esqueça, 5.000 likes, hoje temos um novo vídeo, amanhã. Desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. A seleção de Kosovo abandonou o jogo contra a Romênia durante a partida. Os kosovares não esperaram mais que poucos minutos para o fim da partida. Já no tempo compensado, os jogadores de Kosovo viram uma bandeira sérvia nas arquibancadas e começaram a reclamar com o árbitro. Em resposta, os fãs romenos começaram a gritar Sérvia e Sérvia e começaram a jogar objetos no campo. Depois disso, o defensor da seleção de Kosovo, Lumbar Delava, mostrou às arquibancadas o mesmo gesto na forma de uma águia de duas cabeças, símbolo de Kosovo e Albânia, pelo qual foi multado em seu tempo. Os romenos negam a culpa e afirmam que, se alguém deve ser punido, são os Balcãs. A Federação Romena de Futebol condenou, em declaração, a conduta de Orlov. Consideramos as acusações de Kosovo infundadas e estamos firmemente convencidos de que as ações foram premeditadas. Expressamos nossa gratidão a quase 50.000 torcedores romenos presentes no estádio, por manterem um comportamento civilizado e, na medida do possível, se abstendo de reagir às provocações dos jogadores de Kosovo. Em sua declaração, a Federação Romena de Futebol enfatizou que durante a partida não houve nenhum grito russo e que Kosovo é Sérvia, o que foi precisamente registrado pelo delegado da União das Federações Europeias de Futebol. Os romenos contam com a derrota técnica dos kosovares e veem essa opção como a única saída possível da situação. Em suma, o comportamento da delegação do Kosovo, principalmente dos jogadores, é um exemplo de como não agir no esporte profissional. E o defensor do Napoli e da seleção do Kosovo, Amir Rahmani, diz que foi exatamente esse o problema, e que foi por causa dele que os jogadores deixaram o campo. A Federação de Futebol do Kosovo também acusou os organizadores de falta de segurança, e ainda afirmou que um representante do lado romeno interferiu na coletiva de imprensa do adversário, e depois ameaçou e atacou o jogador do Kosovo no corredor. Ainda não está claro como essa história vai terminar. É totalmente possível um boicote para os Balcãs. Embora, parece-me que a Associação de Voleibol Feminino prefere encobrir este assunto e contar os zeros, que de fato não foram confirmados pelo apito final. Cristiano Ronaldo está passando por uma pequena crise. Antes do jogo com os poloneses, ele marcou apenas uma vez nas últimas 6 partidas. Essa estatística estava pesando sobre o português. Por isso ele queria se destacar de qualquer maneira. Ele até reclamou com o árbitro porque ele não marcou um pênalti no final do primeiro tempo. Mas ele só conseguiu ver um cartão amarelo. Mas no segundo tempo, ele foi liberado, assim como toda a equipe de Portugal. Os jogadores pareciam ter tirado algum peso dos ombros, que não os deixava abrir as asas. Uma equipe completamente diferente entrou no segundo tempo e literalmente destruiu seu adversário. Cristiano contribuiu para a derrota dos poloneses com 2 gols, marcando um pênalti e um por conta própria. Ele demonstrou o quanto é valorizado em Portugal ao comemorar os gols junto com a torcida nas arquibancadas. Ficou interessante, mas por quanto tempo isso vai durar? Mas Ronaldo não é jovem. Por quanto tempo ele ainda poderá alegrar os fãs com seu jogo? Na verdade, este é um tópico atual para discussão há algum tempo. Ronaldo está se aproximando de uma idade em que você começa a pensar em como treinar jogadores do banco de reservas, e não em como correr pelo campo por 1h30 seguida, tentando não esgotar suas pernas. Todos querem saber, quando Ronaldo vai se aposentar? Após a partida contra a Polônia, ele respondeu à pergunta. Mas quero tranquilizar os fãs portugueses agora. Isso não ocorrerá em breve, ao menos não nos anos seguintes. Eu só quero aproveitar este momento. Eu tenho planos em relação ao fim da minha carreira. Vamos ver o que acontece em 1 ano ou 2. Vou fazer 40 anos em breve e quero continuar a desfrutar do jogo. Enquanto me sentir motivado, continuarei jogando. Quando perceber que a motivação acabou, encerrarei minha carreira, disse o português. Considerando como ele está sempre buscando vencer e marcar gols, Cristiano pode jogar até os 50 anos. Até esse momento, ele terá quebrado todos os possíveis recordes de gols.
Atualmente, o português tem 135 bolas na seleção. O próximo perseguidor está definitivamente atrás. Para alcançá-lo, Messi teria que marcar 23 gols. E com sua atual eficácia, isso é irreal. Além disso, Ronaldo está se aproximando gradualmente da marca lendária de 1000 gols. Lembro que o mundo recentemente parabenizou Ronaldo pelo seu 90º gol. E nesse tempo, ele já conseguiu marcar mais 10, apesar da crise. Ainda assim, ninguém se compara a ele em habilidades de artilharia. E ele também é bom em cobrar pênaltis. E se você não concorda, explique isso nos comentários. O Barcelona tenta, sem sucesso, sabotar a transferência de Alphonso Davies para o Real Madrid. O canadense segue decidido a se transferir para o Santiago Bernabéu, mas os catalães ainda precisam causar problemas para seus rivais de sempre. Se não conseguirem transferir Davies, eles tentarão assinar outro alvo do Real Madrid. Segundo a fonte, o Barcelona está buscando concluir a contratação de Rodri. Será que Juan Laporta finalmente entendeu que a equipe precisa não apenas de jogadores famosos com nomes sonoros? Ah, não, houve um erro. Rodri é o atual detentor da Bola de Ouro. Laporta parece estar se preparando para outra compra muito divulgada. Mas se essa transferência for útil para o clube, por que não? Além disso, a mídia espanhola informa que Rodri prefere se mudar para o Camp Nou. Há duas razões para isso. Primeiro, ele acredita que o estilo de Hansi Flick é mais adequado. Em segundo lugar, a mudança para o Real Madrid seria vista como uma traição ao Atlético, seu antigo clube. Mas eu duvido que haja alguma verdade nessa informação. Não é segredo que Rodri pode deixar o Manchester City. No próximo verão, boa parte do elenco inicial pode deixar o time, principalmente se forem enviados para a segunda divisão. Teoricamente, Real e Barça podem assinar com o meio-campista mesmo diante da crise financeira. Mas há uma grande diferença real entre Hansi Flick e Xabi Alonso. Afinal, ninguém pode negar que o espanhol tem uma grande chance de se tornar o treinador do Real no verão. Acho que Rodri também sabe sobre sua possível nomeação. Ambos os treinadores jogam futebol total, com exigências semelhantes de seus jogadores. Sim, para Flick, o meio-campista defensivo é essencial. Alonso prefere jogadores com estilo box-to-box. Mas Rodri é tão versátil que se encaixa na filosofia de qualquer treinador. Quanto a uma possível traição do espanhol, eu não seria tão precipitado com tais conclusões. A história e as transferências entre Atlético e Real são vastas. Imediatamente vem à mente Álvaro Morata, que da Academia Atlético mudou-se para a Juventude do Real. E depois de jogar pela equipe principal, acabou no elenco do Rojiblancos. Ninguém o apedrejou por isso. Thibaut Courtois e Theo Hernandes também estão muito bem. Acredito que os fãs não estejam muito afetados com a transferência de ex-jogadores para o rival. Não é que eu estava promovendo a transferência de Rodri para o Real, mas os argumentos da imprensa espanhola não me convenceram. É por isso que expressei minha opinião. O nome de Victor Osimhen aparece cada vez mais nos escritórios dos grandes clubes europeus. Mas não há surpresa. O nigeriano mostra um futebol estável onde quer que jogue. Osimhen começou a marcar uma quantidade invejável de gols, ainda quando jogava pelo Charleroi da Bélgica, quando tinha apenas 20 anos. Depois ele se transferiu para Lille, e lá também tinha uma estatística impressionante. Após uma temporada, o Napoli o contratou, e Osimhen conquistou um título histórico. Ele foi eleito o melhor jogador da temporada por seu desempenho. Sem conflitos com a direção, transferiu-se para o campeonato turco, onde segue marcando gols consistentemente. A única coisa que impede sua transferência para um grande clube europeu é a ganância de De Laurentiis e o comportamento de Savo Osimhen. Mas em breve ele ainda deve entrar na Liga de Elite. No momento ele tem 2 pretendentes certos. São o Chelsea de Londres e o Paris Saint-Germain da França. O último oferece a ele ótimas condições. Mas será uma pena se Osimhen voltar a jogar no campeonato de uma equipe. Este não é o lugar para se expressar por inteiro. E mesmo se você se mostrar, ninguém vai se importar com seus méritos. Osimhen precisa ir para a liga mais competitiva para se provar o melhor entre os melhores. Além disso, ele terá uma escolha. O Manchester United também se prepara para entrar na disputa pela transferência do atacante nigeriano. A liderança do Red Devils não crê que conseguirão contratar Victor Decaresha em breve. E Rubem Amorim precisa de um atacante forte. O problema é que Nápoles não desistiu de suas ambições financeiras. No verão, os diabos estavam interessados em Osimhen, mas quando ouviram o preço, se retiraram das negociações. A liderança tenta convencer De Laurentiis a aceitar uma troca com um pagamento adicional. Ainda é desconhecido quem eles planejam oferecer à família. As piadas com o presidente de Nápoles não são boas. Se tentarem empurrar alguma mentira, eles vão se arrepender rapidamente. Osimhen não é o tipo de pessoa que vale a pena economizar para comprar.
Graças à gestão de Ten Hag Manchester United, muitos jogadores de topo foram recrutados, que simplesmente não teriam vindo para o clube de outra forma. Por exemplo, os Diabos podem oferecer Rasmus Heylanda, Joshua Zirkzee e muitos outros. O fundo de troca permite isso. Porém, dar condições favoráveis a De Laurentiis é uma coisa. E vencer a disputa por Osimhen é totalmente diferente. Tenho certeza de que outros grandes clubes que querem assinar com um atacante de classe tão alta devem se manifestar em breve. O Barcelona estava à beira de vender Rafinha na janela de verão. O brasileiro era um dos jogadores que estavam dispostos a ser sacrificados para melhorar a situação financeira. Porém, ninguém ofereceu condições que fizessem Laporta desistir imediatamente. Rafinha permaneceu em Barcelona apenas por esse motivo. Mas os fãs catalães não se arrependem de nada. Seu avanço na nova temporada é impressionante. Ainda na última temporada, sua posição era marginal. Parece ser um bom jogador de futebol, mas pode ser vendido se uma boa oferta chegar. No entanto, tudo mudou na nova campanha. Rafinha tornou-se indispensável, um dos melhores da Europa em sua posição. Porém, as dificuldades financeiras dos catalães persistiram. Eles parecem ter assinado com a Nike, mas ainda não há recursos. E o fair play financeiro segue pressionando o Barcelona. Na luta contra a crise, os catalães podem dar um passo louco e ainda vender Rafinha. E muitos não entenderão tal movimento de Joan Laporta. Eles certamente vão sujar ele pela primeira vez. Mas se o negócio trouxer estabilidade financeira, com o tempo eles vão perdoar essa aventura. Claro, não haverá falta de ofertas desta vez. Todo clube gostaria de ter um jogador assim em seu elenco. Segundo uma fonte, o Arsenal consultou recentemente sobre a transferência de Rafinha. Mikel Arteta quer pessoalmente ver Wenger em sua equipe. Com base nas últimas notícias, os canhoneiros estão prestes a assinar com o atacante esquerdo. Alguém para substituir Martinelli, que teve queda de rendimento nas 2 últimas temporadas. Ainda é desconhecido como o Barcelona respondeu ao pedido do Arsenal. Segundo a fonte, os canhões estão se preparando para negociar ativamente a transferência do brasileiro. O Barcelona, é claro, vai insistir em uma grande compensação. A compensação não faz sentido para os catalães se despedirem de Wenger por menos de 50 milhões de euros. Caso contrário, os fãs vão arrastar Laporta para a guilhotina se ele baratear a venda do brasileiro. Mas o Arsenal estará disposto a gastar tanto dinheiro? Na lista curta de Cannoneer, há opções mais em conta. Por exemplo, Mohamed Kudus, do West Ham, cuja transferência custará 85 milhões. Mas se for um desejo pessoal de Mikel Arteta, talvez a administração abra a carteira e gaste uma quantia recorde para a transferência de Rafinha. E o Barcelona, como de costume, pode encontrar um novo jogador na academia do time. Ademais, Huntelaar é hábil em orientar jovens jogadores. Em seus primeiros jogos, o alemão novamente revelou os talentos de Marc Casado e Marc Bernaldes e conseguiu facilmente sair da crise de pessoal na linha central. Em suma, ele encontrará alguém para substituir Rafinha. Você já pensou que Kylian Mbappé pode encerrar sua carreira na seleção nacional? Nem sempre, claro, mas por enquanto a equipe é liderada por Didier Deschamps. E quem sabe quanto tempo o treinador ainda vai permanecer em seu cargo. Ele já está em sua posição há mais de 10 anos. Quais são as chances dele sair em breve? Uma revolta dos jogadores pode encurtar seu tempo como técnico da equipe. Mas parece que ele já está tão enraizado no futebol francês que a própria federação não quer se separar do treinador. Podem se passar muitos anos até Kylian Mbappé estar novamente disponível para a seleção. Dado o temperamento francês, eventualmente ele pode surtar e se aposentar de vez. Imagine como a situação mudou em apenas alguns anos. Até recentemente, Mbappé era idolatrado e chamado de Menino de Ouro, sendo uma lenda do time. Em sua juventude, ele ajudou a equipe a vencer a Copa do Mundo. E parecia que ele se tornaria seu novo líder. E assim foi, mas apenas por um curto período de tempo. Mbappé mostrou seu lado sombrio. Deschamps também se mostrou não ser o personagem mais agradável. E sua obstinação pode levar ao fato de que Mbappé terminará sua carreira na seleção. O ex-jogador da seleção francesa, Louis Sarra, acredita que isso seria um desastre. As relações de Mbappé com a seleção francesa permanecem tensas, e sua saída parece provável. Conflitos com a federação e Deschamps intensificam a ruptura. Se ele sair, será um golpe para a seleção nacional. Kylian precisa recuperar a autoconfiança, mas levará tempo, afirmou Sarr. Aliás, a popularidade precoce parece ter afetado muito a cabeça de Mbappé. Por ele, estavam dispostos a buscar estrelas do céu. Ele logo notou que poderia tirar proveito de sua posição. Ele provocou um conflito com o veterano líder da equipe, Olivier Giroud, tirando dele a braçadeira de capitão. Mas ele não parou por aí, e começou a decidir quando precisava se juntar à equipe. Eu o entendo, é claro. Nem todos querem jogar em uma partida de um torneio tão ruim como a Liga das Nações. Mas ainda assim,
ele tem responsabilidades e deve cumpri-las. Especialmente após Mbappé pagar pela própria braçadeira de capitão. Mas vamos ser honestos, ele realmente queria cumprir essas responsabilidades. Se ele quiser, pode começar a chantagear a equipe. Vou embora se não demitirem o de chama. E daí? É um plano totalmente realista. Que bela carreira esperava por Paulo ao retornar para a Juventus. Há uma década, um talentoso francês se destacava no futebol de Turim antes de se transferir para Old Trafford por um valor recorde. No início, tudo corria bem. Pogba ganhou troféus e até venceu no Campeonato Mundial durante seu tempo no Manchester United. Mas sua carreira despencou drasticamente depois disso. Pogba começou a sofrer lesões e começou a se consultar com xamãs. Já era claro então que ele não tinha futuro em Manchester, mas de repente uma ótima opção surgiu. Ele teve a oportunidade de retornar à Juventus, onde passou os melhores anos de sua carreira. Essa mudança deveria ter inspirado Pogba a se recompor, curar suas feridas e sair de forma elegante, brilhando no final. Mas nada mudou. O segundo mandato de Pogba na Juventus foi marcado por lesões, performances ruins e, como a cereja do bolo, uma longa desqualificação. Após a revisão do juiz da apelação e a decisão favorável, os turineses poderiam ter mantido Pogba, mas não quiseram. O contrato com o francês foi oficialmente rescindido, e agora ele precisa encontrar um novo abrigo. Claro, gostaria de ver Pogba em um ambiente competitivo europeu. Em Marselha ou em algum clube mediano da Premier League. Mas por enquanto, só há rumores sobre sua possível transferência para a Arábia Saudita e a Major League Soccer. Bem, na verdade, há uma notícia muito interessante que eu mal acredito, mas ainda acho que preciso contar sobre ela. Ela se refere à transferência de Pogba para o Stamford Bridge. Considerando as pequenas questões financeiras do jogador, o Chelsea, na verdade, não corre riscos ao assiná-lo. Mas qual é o benefício para o próprio jogador com essa transferência? No time de aposentados e sem prática prolongada, é improvável que ele consiga lidar com isso. Mas sem prática prolongada, é improvável que ele consiga lidar com isso. Mas seria legal ver do que Pogba é capaz em uma equipe assim. Mesmo se ele jogar apenas algumas partidas e acertar pelo menos uma bola, eu consideraria isso um sucesso. Afinal, o que se pode esperar dele? Antes, ele era uma estrela de escala mundial. Agora é apenas um jogador escandaloso com um nome famoso, mas sem grandes expectativas para o seu jogo. O futebol latino-americano é um esporte único. Em média, atualmente a equipe sul-americana está em desvantagem em relação aos colegas europeus na qualidade. Mas os fãs muitas vezes podem superar os europeus. Uma fã do Racing argentino subiu na cerca com um anel de arame e explodiu após a saída do clube na final da Copa Sul-Americana. E assim o Racing encontrou o rival. O show de fogos de artifício não é pior que os vistos na Bundesliga. Os fãs do Peñarol uruguaio também mostram classe nos jogos da Sul-Americana. As imagens das arquibancadas são hipnóticas. Federico Valverde pode se orgulhar dos fãs do seu clube de origem. E como os fãs do River Plate apoiam sua equipe. Mas paixão não se resume a belas performances. Honduras surpreendeu ao derrotar o México em casa, no jogo de ida dos playoffs da Liga das Nações, da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe. Mas o jogo foi lembrado não pelo resultado. Durante toda a partida, os torcedores hondurenhos entraram em conflito com o técnico mexicano Javier Aguirre. Em certo momento, o técnico, cansado, mostrou o dedo médio para a torcida. Ele foi demitido logo após o apito final. Uma lata cheia de cerveja foi jogada na cabeça de Aguirre. O sangue escorreu, mas Aguirre agiu indiferente. Imagine como a maioria dos jogadores modernos reagiria em seu lugar. Neymar, Vinícius e outros simuladores. Muitos caem no gramado por copos plásticos. E aqui temos uma lata de meio quilo em alta velocidade. Javier sentia dor, mas não reclamou, nem mesmo na coletiva de imprensa pós-jogo. O treinador disse, isso é futebol. Honduras mereceu a vitória. Não resta nada além de parabenizá-los e tentar levantar o ânimo da minha equipe. Além disso, não faz sentido mencionar esse incidente, pois isso é futebol e eu não sou de reclamar. Depois de algo assim, é simplesmente impossível não respeitar esse senhor. Pessoalmente, vou torcer pela equipe dele em resposta ao jogo com Honduras. A Geórgia e a Ucrânia travaram um duelo impressionante em Batumi. Os georgianos, após um início promissor na Liga das Nações, não obtiveram bons resultados nos jogos recentes. Eles foram derrotados pela Albânia e Ucrânia. E a questão da promoção de classe está no ar. No início não havia problema algum. A Geórgia venceu a Albânia fora de casa e goleou a República Tcheca por 4-1. 6 pontos em 2 rodadas quase asseguraram a liderança na classificação. Mas então ocorreram contratempos desagradáveis. E em alguns jogos antes do final da etapa, a certeza se dissipou. Os ucranianos também não podiam perder. Diferente dos rivais, eles iniciaram o torneio pessimamente.
Eles não tinham um único ponto em seus 2 primeiros jogos. E apenas perto do fim a situação começou a se equilibrar um pouco. Porém, eles ainda estavam na última posição do grupo e poderiam ser rebaixados para a Liga C. E isso teria envergonhado os subordinados de Rebrov. Em suma, nenhuma equipe poderia perder pontos. Os georgianos precisavam vencer para garantir a promoção de classe, enquanto os ucranianos buscavam manter seu status. Por isso, as equipes deram tudo de si em campo. Os anfitriões tinham a vantagem de jogar em casa. Eles avançaram de imediato e quase marcaram nos minutos iniciais, mas a Ucrânia resistiu ao ataque inicial e depois partiu para o ataque. E uma das combinações terminou em gol. No tiro de Mikhail Mudryk, o defensor da Geórgia desviou a bola para o próprio gol. Em defesa de Verakvel, direi que se não fosse sua tentativa de interceptação, a bola certamente teria acabado nos pés de um dos atacantes da seleção da Ucrânia, e lá teria sido mais fácil marcar. Após o gol, o jogo se equilibrou, mas a equipe continuou a pressionar o gol do adversário. Embora raramente chegasse a golpes, a bola quase nunca via o centro do campo. O segundo começou do mesmo ponto que o primeiro, com ataques agressivos ao gol de Anatoly Trubin. Eles se tornaram mais perigosos, mas a Ucrânia resistiu novamente ao ataque dos georgianos. Quando parecia que os ucranianos tinham recuperado a bola e o mesmo do primeiro tempo estava começando, a seleção da Geórgia deu um chute forte e empatou o jogo, e os anfitriões não estavam para brincadeira depois disso. Eles voaram para a frente, querendo arrancar a vitória, mas quase perderam a bola. Foi sorte que a seleção tinha um goleiro tão bom como Mamaradashvili, que em um episódio defendeu 2 chutes difíceis e salvou a equipe de ser derrotada. Em suma, um resultado bem previsível. Os ucranianos precisam vencer a Albânia na última rodada para evitar um rebaixamento humilhante. Nenhum outro resultado será aceitável. Apesar disso, a era de Josep Guardiola no Manchester City continua. Como esperado, o catalão vai renovar o contrato com os Citizens em breve. E isso independente de o Manchester City ser rebaixado para o Championship ou não. Guardiola seguirá liderando o time. Ele fechou um novo contrato com o clube, válido por mais uma temporada. Desconhecemos os detalhes financeiros do negócio, mas acredito que tudo seguirá como antes. As condições atuais não devem perturbar o treinador catalão. Ele recebe 20 milhões de euros por temporada, sendo o treinador mais bem pago da Associação de Profissionais de Luta, e em breve ele terá a oportunidade de obter o mesmo status no campeonato, o que mais se pode sonhar. Falando sério, o Manchester City precisa de Guardiola. Ele tem que resolver o crescente problema de pessoal no centro do campo, onde apenas os aposentados jogam. Além disso, Rodri pode sair do time caso haja um rebaixamento para a segunda divisão. A linha de meio campo é a mais crucial na filosofia do Manchester City. Se nada mudar, os resultados seguirão caindo. Porém, considerando os recursos financeiros, os cidadãos logo contratarão novos funcionários. Sem detalhes concretos, a equipe planeja reforçar a formação. Há vários rumores, como a compra do defensor de Arena Samuel Ritchie por 50 milhões de euros. Isso considerando a substituição de Rodri. Xavi Simons é cogitado como opção para substituir Kevin De Bruyne. Bill Gates não está tendo a melhor temporada e parece que vai jogar a carreira no verão. Além disso, os cidadãos estão de olho em Georgi Sudakov, Alexei Baev e outros meio-campistas ofensivos. Claro, agora não vemos esses jogadores de futebol como substitutos adequados para Rodri e De Bruyne. Aí reside o desafio de Pep Guardiola. Ele deve transformar o jovem Ritchie no novo Rodri e também fazer de Baena o segundo De Bruyne. Seja qual for o veredicto no caso das violações financeiras do Manchester City, Guardiola terá muito trabalho após o final desta temporada. Gorozan aguarda uma reformulação liderada por um gênio careca para a sorte deles. Por hoje é só. Valeu por assistir e se inscrever no canal. Amigos, não se esqueçam que nosso canal agora também tem seu próprio programa na rádio Chanson América. Certifique-se de dar uma olhada no link na descrição. Bem, meu nome é Kirill Cast, e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para sua casa e Ohanga, amigos!